Todo mundo já sabe, já foi dito, que essa nossa atividade é dentro do projeto Cresce Brasil, é um projeto que a gente desenvolve desde 2006, em que a gente busca realmente estimular o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Em 1947, num momento similar ao que estamos vivendo hoje. Nós realizamos a Copa do Mundo em 1950, num momento de grande dificuldade no mundo, porque basicamente o mundo saía de um grande conflito mundial, que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. A realização da Copa em 1940 foi um marco para o Brasil, porque demonstrou para o mundo a sua capacidade organizacional e empresarial. É bem verdade que as 6 cidades-sede que nós tivemos, teve um estádio numa determinada cidade que terminou sendo construído, inclusive em grande parte, de forma comunitária, cooperada. Os próprios militantes, digamos, daquele time de futebol e envolvidos com a decisão de realizar um grande evento no Brasil, terminaram arremangando as mangas das suas vestimentas e ajudando na própria levantamento daquele estádio. Associando a experiência de outros países que realizaram eventos dessa natureza, nós teremos uma somatória de investimento muito grande. Que para a escala brasileira não seria preocupante se nós não tivéssemos um ciclo de investimento puxado por outros setores. O setor da construção civil, em função do programa Minha Casa Minha Vida, os próprios investimentos que vêm sendo realizados pelo setor privado, de tal forma que nós podemos ter um gargalo do ponto de vista do uso da mão de obra. Do engenheiro brasileiro, até pelo fato de nós não termos grandes corporações de engenharia brasileiras. Temos alguns lampejos dessas corporações, no caso do setor aeroespacial, com a Embraer, e com um esforço aí de estruturação das nossas grandes empreiteiras, Odebrecht, Promon e outras. E a situação é esquizofrênica, porque, ao mesmo tempo, o Brasil precisa de muita engenharia, e essa engenharia não tem poder de decisão local. Então, é muito comum que, nesse esforço atual econômico, você tenha engenheiros brasileiros sendo liderados por indianos, chineses, japoneses, belgas, suíços, suecos, alemães, americanos. Mas eu acho que falta, Márcio, aqui no Brasil, uma mobilização para que a gente tenha corporações de alta tecnologia, além do setor aeroespacial. Ou seja, na questão das comunicações digitais, e eu coloco todas as comunicações digitais, rádio digital, TV digital, internet de banda larga, fixa, móvel, fibra óptica, nós estamos muito ruins. Agora, nós podemos usar a oportunidade da Copa para ter um movimento que não seja linear, mas que seja um movimento exponencial. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar, então, a palestra sobre investimentos, proferida pelo Marco Aurélio Cabral Pinto, técnico do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e professor da Universidade Federal do Fluminense. De imediato, passo a palavra para o professor Marco Aurélio. Esteja à vontade. Muito obrigado. O máximo que nós podemos tirar desse período de investimentos que vai se realizar de qualquer jeito para o futuro das nossas gerações. Eu gostaria de recolocar essa questão e dizer o seguinte, olha, legado vai ser aquilo que nós vamos fazer e que precisaríamos fazer de qualquer jeito, portanto, ele, de certa maneira, é uma aceleração do que nós teríamos que fazer de qualquer jeito, e também, somado a isso, coisa que provavelmente nós não faríamos. Então, assim, é tentar aproveitar esta oportunidade agora para a gente transformar o processo de urbanização brasileiro. Não é mais do mesmo ou menos do mesmo a discussão que nós estamos aqui propondo para vocês. É a gente tentar rever o próprio processo de urbanização e recolocar o país dentro de uma outra trajetória. Naturalmente que nós temos que nos preocupar com o futuro e muito assim, com que benefício o país contará
para, no longo prazo, com a realização das Copas? Essa é a grande pergunta, né? O sindicato aqui de São Paulo e a FNE me fizeram essa provocação de pensar na Copa do Mundo há alguns meses. Assim, eu estive na Cidade do Cabo meses antes da realização da última Copa. Eu vi as obras sendo realizadas, Murilo, mas não vi nenhum processo de transformação. Tão breve acabou os Jogos, a Cidade do Cabo, Joanesburgo, voltam para a situação idêntica à anterior, com um pouco mais de equipamento urbano. Então, houve uma mobilização muito grande da engenharia e da sociedade brasileira para que a gente pudesse nacionalizar o projeto, ou seja, a ideia de que nós somos capazes de fazer o projeto. Nós tivemos, a partir da década de 60, durante 25 anos, um fenômeno da maior importância na engenharia brasileira, que foi a constituição de um Estado-Maior de Engenharia, que foram as empresas de consultoria de engenharia e arquitetura. Nessa batalha pelo crescimento, pelo desenvolvimento, o que aconteceu? Ficou muito claro que se a gente não tiver também empresas de consultoria de engenharia e arquitetura fortes, articuladas, nós não vamos chegar lá. A Argentina desmontou isso, vocês viram o que aconteceu com a Argentina, não é? O Brasil desmontou 80% nesses 80 anos, conservamos ainda 20% e agora está tendo as condições de retomar esse Estado-Maior da engenharia que pensa há 5, 10, 20 anos os projetos de engenharia. Mas o Sinaenco é um sindicato que congrega não profissionais, mas empresas dos setores de arquitetura, engenharia consultiva, fiscalização, supervisão de obras. E o Sinaenco foi a campo vistoriar os estádios que são a peça mais emblemática dessa Copa. O cenário encontrado foi lamentável. Lamentável em relação aos estádios, e lamentável quando esse programa foi expandido para obras de arte, viadutos, túneis, e a gente constatou que o país não acredita em manutenção. A nossa expectativa tem que mudar em relação a quem nos gere, a governantes em todas as esferas, a contratantes, enfim, a nossa expectativa enquanto cidadão, ela tem que mudar de lugar, ela tem que se elevar. Nós temos que começar a exigir ou a não exigir coisas melhores e não aceitar qualquer coisa. A arte do possível não leva ninguém a lugar nenhum. O Sinaenco vê, e a gente tem acompanhado isso, nós criamos o Fórum dos Arquitetos da Copa, onde a proposta é congregar todos os arquitetos que vêm projetando numa troca de experiências, mas até fornecendo a eles um apoio em todos os aspectos, um apoio institucional, eventualmente um apoio legal, dando a eles condição de entenderem em que contexto estão inseridos. E o que a gente pôde ver é que não há um projeto de país, é que o país vai ter que se mobilizar e parar para atender a Copa, mais ou menos como foi na África do Sul. Fecha escola, fecha universidade, cancela outros eventos, flexibiliza o horário dos funcionários nas empresas. Eu acho que nesse contexto a Copa vai ser um sucesso. Só que se você for calcular a perda de produção, de produtividade, o prejuízo que o país pode ter, Copa nenhuma, não adianta fazer uma Copa por ano que não vai pagar esse prejuízo. De ressaltar a questão da mobilidade e do transporte. No trabalho que a Federação fez, existe um gráfico onde mostra a quantidade excessiva de veículos automotores, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O que nós vamos apresentar aqui, eu queria deixar claro, viu, Leon? Todos os investimentos, as ações, as iniciativas aqui em cursos, né, elas serão precedidas de licitações. Integrar com a expansão
da utilização dos bilhetes metropolitanos como o bilhete único e o bom. As regiões metropolitanas tradicionais, como Campinas, São Paulo e Baixada Santista, estão se expandindo num contínuo populacional agregado que vai ficando cada vez maior. Grande queixa da população hoje, que é a superlotação, está sendo modificada a sinalização do metrô, dos atuais. Nós temos um intervalo teórico entre trens de 90 segundos, conseguimos operar na prática com 100 segundos. Vamos passar por uma sinalização teórica de 60 segundos para, na prática, conseguir operar por volta de 80 segundos. O que significa isso na prática? Vou colocar 8 trens, mais ou menos, a mais nas horas pico, que me dá uma capacidade de 12 mil pessoas a mais nas horas de maior interesse. Só para a gente mostrar agora que tipo de... o que estará pronto em 2014. Aí está o estádio da Copa. Aqui temos a rede de trem, metrô, que está em obras para 2014. Aqui também as linhas de corredores de ônibus. Isso que está em vermelho, apenas que eu falei que é esse corredor especial para a Copa do Mundo. E aqui são as que se chama local de eventos, né? Porque a população ela poderá usufruir da Copa do Mundo, não só indo ao local físico da Copa, como através também de... Esses locais não estão definidos, mas estão em estudo. Aí vocês têm 5 pontos onde se prevê a colocação de telões e uma organização para que nos dias de jogos se tenha uma festa para a população. Agora nós estamos tentando fechar anéis de circulação de passageiros, de maneira que nós tenhamos uma topologia de rede que permita que o transporte coletivo volte a ganhar espaço em relação ao transporte individual. Só para lembrar aos derrotistas, nós, há 10 anos atrás, nós tínhamos 60% para o transporte individual, 40% para o coletivo. Hoje nós estamos meio a meio, ou seja, o transporte coletivo ganhou 10% do transporte individual. E até 2014 nós vamos ganhar outros 10%.